Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos à parte final da nossa calcinha. Como nós paramos lá no vídeo anterior, eu falei para vocês direitinho aqui a quantidade de carreiras, tá? Essa minha outra parte aqui da calcinha, desde o começo eu expliquei para vocês que eu comecei ela mais larga, portanto aqui no final, ó, bateu diferente. Por isso que eu disse para vocês que se vocês fizerem aí os dois lados de vocês igual, vai ficar mais fácil para você, tá? Mas se você quiser fazer assim como eu, um lado mais largo, você comece aqui mais larguinho. Aqui eu comecei com 8 leques no caso, e essa outra parte aqui eu comecei com 7, a mais estreita. Quando eu cheguei aqui no final, ó, que ficou metade de uma folha para um lado, metade para o outro e uma folha no meio, o que que eu fiz? Para que ele fique exatamente dessa grossurinha aqui, ó, para a gente poder fazer a união aqui, eu tenho que fazer aí da diminuição aqui também, tá? Aí o que que eu fiz, ó? Vim aqui nesse primeiro espaço que eu tenho aqui da carreira, fiz aqui um ponto baixo, lacei meu fio 2 vezes e sobre o topo da minha folha eu irei fazer aqui o meu leque. Exatamente como vínhamos fazendo em todas as outras carreiras, com o diferencial de que nas outras carreiras a gente fazia o leque nesse orifíciozinho que fica, né? Aqui dessa união desses pontos juntos. E nesse caso aqui eu vou fazer no topo aqui da minha folha, para que ele fique aqui centralizado. E aí, eu só estou ensinando isso aqui para vocês, caso vocês queiram fazer de larguras diferentes aí, a parte da frente e a de trás, para que você consiga atingir lá no final a perfeição, tá? Então, 6 pontos altos, duplos. Aí eu venho exatamente aqui, ó, na mesma direção que eu fiz desse lado de cá, eu faço um ponto baixo aqui. Aí aqui eu vou subir fazendo a minha folha pela metade nas laterais, exatamente como desse outro lado aqui, ó, para poder ficar dessa mesma grossura, tá bom? Daí, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, viro o meu trabalho, venho aqui no meio do leque, faço meu pontinho baixo e uma correntinha, laço por 3 vezes o fio na agulha, venho aqui, ó, na segunda correntinha, depois do ponto baixo, primeira, segunda. Aqui eu faço meu ponto alto triplo. Gente, é só repetição, vocês já sabem de cor e salteado isso aqui. Agora será um ponto alto duplo. E agora será um ponto alto normal, certo? Agora vou virar o meu trabalho. Farei aqui um ponto baixo sobre esse primeiro ponto. E aqui, a partir desses próximos, eu caminharei para cada espaço e para cada ponto, fazendo um baixíssimo, até que eu chegue. Gente, essa minha gatinha aqui, ó, nem gravando, ela me deixa quieta. Já tá subindo aqui para perturbar a paz mundial. Mas enfim, caçula de mamãe. Aí a gente desce com os baixíssimos até chegar nesse último pontinho baixo. Chegou no último pontinho baixo, vamos fazer a folha normalmente com 4 laçadas sobre esse ponto baixo aqui, ó, da carreira anterior, tá? Aquele que eu comecei a fazer a carreira. E aqui eu terei minhas 2 folhas, metades de folha. Normalmente, como nós íamos fazendo aí em todas as outras carreiras. E depois disso aqui, eu vou fazer somente mais essa carreira aqui, ó. Essa uma que fica entre as 2 folhas, tá? Porque aí já vai estar igualado a grossura aí do nossa parte do fundo. E aí a gente vai unir as partes para que a gente possa então dar sequência real na nossa calcinha, tá? Eu espero que não esteja ficando confuso para vocês. Aí, novamente, ó, eu venho aqui, faço o pontinho baixo sobre o ponto alto, aí faço 1, 2 correntinhas, laço o meu fio e vou fazer aquele mesmo trabalho que a gente vinha fazendo anteriormente.
fazendo 2 pontos altos pela metade, agora 2 pontos altos duplo pela metade, para cada lado. Daí, terminado, então, olha, fechei normalmente, tá? Só para concluir aqui, para que não tenha dúvidas, eu fiz as 3 correntinhas e vim aqui, ó, sobre o ponto baixo que fica no topo da carreirinha lateral, fiz um ponto baixo. Agora, notem, ó, que tá da mesma grossura, certo? Agora a gente vai fazer a união. Meninas, detalhes aqui que a gente precisa conversar. Parte de trás, geralmente a gente faz maior do que a da frente, carreirinhas a mais. E aí, eu vou medir para vocês aqui o comprimento dos lados. Um lado, o mais curto, ficou com 27 centímetros e o lado mais comprido ficou com 29 centímetros, tá? Ó, mais curto e mais comprido, tá bom? 27 este, 29 este. Agora a gente vai fazer a união, então, dos nossos lados. Eu vou optar aqui por escolher qual lado que eu quero direito. Eu vou botar para o lado direito, o lado que eu começo, o lado aqui, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo, é. E aqui também da mesma forma, para que fique bem bacana nosso trabalho. Essa união eu vou fazer da seguinte forma. Gente, eu tô com muito fio solto aqui, faltando arrematar, mas é assim mesmo. Aqui, ó, onde eu parei, eu farei o seguinte, ó. Tô com minha laçada aqui na agulha, ó. Eu volto aqui dentro do ponto baixo da carreira aqui anterior e venho aqui, ó, do outro lado também no ponto baixo. E aqui eu vou fazer um ponto baixo e agora eu seguirei fazendo pontos baixos nesses espaços, em todos eles. Com o cuidado de pegar da mesma forma aqui de um lado como do outro, ó. Aí aqui eu vou vir dentro do buraquinho que prende, que nós prendemos todos esses pontos aqui da carreira anterior, do outro lado também, ó. Aí passo aqui para a lateralzinha do ponto, ó. Farei um ponto baixo. E dentro desse ponto aqui lateral, ó, que fica como se fosse um ponto alto, eu irei fazer 2 correntinhas, aliás, 2 pontos baixos, perdão, e no topo aqui desse ponto, aqui nas laterais, ó, eu irei fazer meu último ponto baixo, e aqui eu já posso encerrar a minha carreira. Olha só, tá feita a união, certo? Perfeita. Agora, a gente vai dar continuidade no nosso trabalho. Aqui, ó, você já pode optar por fazer todos os arremates desses fios, para que ele fique mais fácil de trabalhar, tá? Que é ruim ficar trabalhando com esse monte de sobra de linha. Então, eu farei exatamente isso agora, arrematarei tudo e volto com vocês para a gente dar continuidade, porque já falta pouca coisa, tá? Para nossa calcinha ficar aí um luxo. Aí você pode perguntar, ô Val, essa calcinha não tá muito grande para o tamanho M? Não, aqui nós teremos elástico, ó. E o elástico diminui a nossa peça. Se a gente fizer a calcinha muito, fizer pequena, ficar em dúvida aí e fazer menor, ela não vai servir para o tamanho M. Ela vai ficar no tamanho P, tá bom? Então, após fazer os arremates, olha, tudo direitinho. Agora a gente vai subir aqui fazendo as laterais, tá? Pro tamanho M, como é esse caso aqui, eu vou fazer em média umas 54 correntinhas, 55, tá? Começando daqui, ó. Esse ponto alto, esse primeiro aqui, ó, eu venho aqui, no meio dele, ó, tá? Não é aqui na ponta, nem muito aqui no início, é no meio dele mesmo. Aí aqui a gente vai fazer as correntinhas, como eu disse para vocês. Em média, 54, 55 para o tamanho M. 55 para o tamanho M fica bom. Para o tamanho P, gente, eu não gosto de trabalhar dizendo quantidade de correntinhas, porque às vezes não dá certo. Às vezes a sua correntinha é muito pequena, fica muito menor. Às vezes a sua correntinha é muito frouxa, fica muito maior. Então, o ideal é você trabalhar com a circunferência do corpo da sua cliente. Para o tamanho M, é em média 80 centímetros a circunferência ali da área que fica o biquíni acima do quadril, né? Abaixo do umbigo, um pouco.
Daí, eu faço aqui essas correntinhas até atingir um total geral aqui, ó, de um lado e do outro, 38 centímetros, só de um lado. Eu vou fazer aqui e vou explicar para vocês, para que vocês não tenham dúvidas. Eu vou concluir aqui minhas 55 correntinhas e volto. Após concluir as 55 correntinhas, deixe aí certinho e vá lá na outra extremidade, ó, na outra ponta, e faça a mesma coisa. Aqui no meio desse nosso ponto, ó, venha dentro de uma correntinha aqui, ó, e aqui você pode unir com um ponto baixo e mais uma correntinha. Tá feita a união. Quando eu falo para vocês aqui em centímetros, que eu vou fazer até, em média, 76 centímetros, é a circunferência total, tá, gente? Aí só de um lado, a gente divide por 2, ó. E aqui, ó, dessa extremidade aqui, a outra, eu vou querer ficar com um total aqui de 38 centímetros, tá? Ó. 38 centímetros. Essa vai ser a largura total dessa calcinha aqui. Aí você pode dizer, o Val, isso vai ficar gigante. Não vai não, tem o elástico ainda, tá? E se molda muito bem ao corpo, tá bom? Aí se você vai fazer para uma pessoa que tem mais centímetros, 90 centímetros, você faça até ficar bem próximo do número. Por exemplo, se é 90 centímetros, dividido por 2, 45, né? Mas eu nunca faço os 45, eu sempre diminuo 2 centímetrozinhos, que no caso do biquíni não tem problema ele ficar bem próximo ao tamanho do corpo, porque depois tem o elástico para ajustar. É diferente de shorts, por exemplo, que não vai elástico, que a gente tem que diminuir em média no quadril 20 centímetros, tá bom? Então vamos lá, se eu fiz 55 correntinhas desse lado, desse outro lado aqui eu vou fazer a mesma coisa, para que fique igualzinho os dois lados, porque no crochê a gente tem que trabalhar com muita simetria, tá? Aí eu faço a mesma coisa, venho aqui do outro lado, ó, e aqui no meio, ó, tá mais pro pé do ponto do que pro meio propriamente dito. É assim mesmo, nessa direção que a gente faz, ó, porque aqui a gente vai trabalhar essa carreira de cima ainda, daí ele tem que seguir aqui em linha reta, tá bom? Aí aqui, ó, eu vou fazer minhas 55 correntinhas novamente. Fiz minhas 55 correntinhas desse outro lado, vou lá na ponta lá de trás, ó, e venho na mesma direção aqui, ó, do meio do ponto, e aqui eu faço meu ponto baixo. E aqui nós não vamos cortar nosso fio, porque a gente vai subir agora carreiras aqui pra cima, tá? Deixa eu dizer mais umas coisas aqui pra vocês, meninas. Eu sempre tô dando dicas pra vocês, pra que vocês não se prendam a fazer as peças somente da forma que a professora aí de crochê estiver ensinando. A partir daqui, ó, se você não quiser subir trabalhando o mesmo desenho que nós fizemos aqui para baixo, você pode subir trabalhando apenas em pontos altos, apenas em pontos baixos, apenas em meios pontos, em ponto pipoca, você pode fazer o que quiser. Use sua criatividade, não se limite a ficar dependendo somente de videoaulas, porque senão você nunca vai ter autonomia para realmente criar peças incríveis, tá? Vocês veem essas criações aí que eu faço, é porque eu não me limito. Eu vou lá, tento uma coisa, tento outra, desmancho, sabe? E quando eu venho com um projeto pago, ainda tem gente que reclama, mas não cai do céu não, é luta grande para conseguir dar conta de trazer aí sempre lindezas para vocês, tá bom? Então, meus amores, olha, vou de novo aqui medir, fiquei exatamente com 38 centímetros, como eu disse que queria ficar, ó, aqui, tá? Ou seja, 38 mais 38, 76, né? Então eu fiz uma diminuição no total de apenas 4 centímetros aqui nessa peça, tá? Do corpo da cliente. Lembrando que com o elástico ele vai diminuir automaticamente, tá bom? Então vamos lá. Eu vou optar aqui por trabalhar seguindo o mesmo desenho que nós já temos aqui para baixo, ó, no cós, para que não fique uma peça com muita riqueza de detalhes, porque esse ponto já é muito elaborado, já tem muitas diferenças entre ele, né?
Então aqui, ó, o diferencial que eu vou fazer nesse caso aqui é que desse lado aqui eu já vou seguir, daí vamos caminhar com pontos baixíssimos daqui até chegar aqui no centro desse leque, ó. O leque invertido, certo? Aqui nós vamos fazer outra carreira de leques, porém os leques virados agora para a parte de cima lá, tá bom? Faça por 2 vezes sua laçada na agulha e venha aqui, ó, no ponto baixo, tá? No ponto baixo e faça aqui dentro o seu leque de 6 pontos altos. Você vai trabalhar por toda essa carreira fazendo apenas leques de 6 pontos altos duplos. Aqui em cima dessa base que nós estamos, tá bem fácil que você vai trabalhar somente nos pontos baixos da carreira o seu leque. E você virar aqui, ó, no centro do leque anterior. E aqui você vai fazer um pontinho baixo, vai laçar por 2 vezes, vir aqui no ponto baixo seguinte e fazer novamente o seu leque. Siga fazendo esses leques até chegar aqui, ó, nas correntinhas e eu volto para mostrar para vocês como nós procederemos a seguir. Cheguei então aqui, ó, no finalzinho da carreira, como eu disse para vocês, dessa base aqui. Aí você vai fazer o seguinte, ó, aqui você pode tanto fazer aqui dentro, como a gente já vinha fazendo aqui nos outros. Nesse caso aqui, eu vou aproximar mais daqui, ó. Vou fazer já aqui, tá? Olha só. Pra ficar mais aberto, ok? Porque desse outro lado aqui, ficou basicamente isso. Dentro mesmo desse leque, mas não tem problema que esse outro lado aqui fique essa diferencinha, tá? Pra que não fique assim, fica muito curvo isso aqui. Agora, você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer... Deixa eu ajeitar aqui essa carreira de correntes. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pular sempre 1, 2, vem lá no terceiro e vai fazer os seus pontos, tá? Nesse caso aqui, eu vou pular o baixo e o próximo, tá? Vou lá, ó, lá na segunda corrente, na verdade. Porque esse ponto baixo já dá uma distância. Eu não sei se vai fechar aqui na conta quando chegar lá no final. Chegando lá no final, se a gente vê que a continha não tá fechando dos pontos, não tem problema, a gente faz adaptações, tá? Você vai seguir exatamente essa sequência. Você vai sempre pular 2 correntinhas e na terceira você vai fazer ora o leque, aí pula 1, 2 correntinhas, na terceira faz um ponto baixo, certo? Exatamente como a gente fez para iniciar esse trabalho, tá? Ó, fiz os 6 pontos altos duplos, aí vou pular 1, 2, venho lá na terceira correntinha e faço meu ponto baixo. Laço meu fio 2 vezes, pulo 1, 2 correntinhas, venho aqui na terceira e faço meu ponto leque, tá bom? Com 6 pontos altos duplos. Essa será a sequência. Quando chegar lá em cima da parte aqui que já é tecida aqui atrás, você vai seguir essa mesma sequência que a gente já fez aqui, até chegarmos aqui no final da nossa carreira, tá bom? Meninas, mais uma dica, tá? Se aqui, ó, quando você estiver fazendo esse trabalho, em cima das correntinhas, você notar que o seu ponto é muito longo, o seu ponto alto duplo, em vez de pular apenas 2 correntinhas, você também pode pular 3, tá bom? Não se prendam a isso. Esses são detalhes aí que não fazem muita diferença não, tá? Porém, fica muito estranho se o ponto ficar muito junto do outro aqui, tá? Outra coisa, essas correntes, quando a gente vai trabalhar nelas, pontos altos, leque dentro delas, a gente nunca pega só um fiozinho dela aqui, ó. A gente pega aqui embaixo, ó. Deixando 2 fios pra cima. Tá dando pra ver, gente, direito? Tá bom, ó? Em vez de pegar aqui somente numa alcinha, peguem 2, ó. Deixe 2 pra cima. Ok? E aí, ó, você tem estrutura para fazer os seus pontos aqui dentro. Quando a gente pega só uma alça, fica muito molenga aqui a partezinha dela que é mais sensível e fica muito aberto, tá bom? Agora sim. Então, chegando aqui no final, ó, fechou direitinho, tá, gente?
Em alguns lugares, em vez de pular 2 pontos, 2 correntes, eu pulei 3 para poder fechar certinho, tá? Aí aqui eu venho, ó, sobre esse pontinho aqui baixo da carreira anterior, aqui eu faço baixíssimo. Nossa carreira está pronta. A partir daqui, nós vamos caminhar até chegarmos aqui no meio desse leque, ó. Cheguei aqui, ó, no meu terceiro ponto alto duplo, eu já passo direto aqui pro meio. 3 para um lado, 3 para o outro, e aqui eu faço um ponto baixo. Aqui eu vou fazer aquele mesmo processo das folhas. 4 laçadas na agulha, venho aqui no ponto baixo. E essa carreirinha aqui, gente, será somente assim das folhinhas, tá? Uma correntinha, agora laço 3 vezes. E faço normalmente. As formiguinhas estão caindo aqui em cima da minha mesinha. Aí agora laço 2 vezes. Ou seja, isso aqui será somente repetições. Eu não vou me estender tanto, tá? Porque senão os vídeos ficarão muito longos, os dois. Aí aqui na próxima lateral aqui é a mesma coisa. Somente repetir a sequência. Sempre uma correntinha de separação, ora ponto alto, depois ponto alto duplo e depois o triplo, certo? O triplo agora, ó. E sempre no mesmo sentido, fazendo aqui as nossas vinco aqui das nossas folhas. Aí venho aqui no meio do nosso leque, 3 pontos para um lado, 3 pontos para o outro, ó, um ponto baixo. E assim você vai seguir fazendo toda essa carreira, tá? Até você fechar aqui novamente. Quando você fechar essa carreira aqui, nós vamos fazer a outra carreira ainda, que seria essa aqui, ó. Aqui fecha as folhinhas, tá? Então, conclua sua carreira de folhas, porque nós teremos só mais uma carreira aqui, tá? E já vai estar bem mais perto da gente finalizar a nossa calcinha. Daí, meus amores, para não ficar dúvida nenhuma, ó, eu fechei aqui a minha carreira de folhinha, fica assim mesmo, ó, embabadando, tá? É assim mesmo. Não acho que tá errado não, que tá super certo. Cheguei aqui, ó, no ponto baixo que eu comecei a carreira, eu fechei com um ponto baixíssimo. Agora eu subirei até lá no topo dessa carreira aqui, ó, com pontos baixíssimos, exatamente dessa forma. Uma para o espaço e uma para cima do ponto alto. Uma para o espaço, uma para cima do ponto alto. Uma para o espaço. E o último vai ser aqui, ó, sobre o ponto alto central. E aqui será um ponto baixo mesmo, tá? Daí, depois do ponto baixo, 2 correntinhas, tá? E você vai fazer normalmente como a gente já trabalhou em todo o restante do nosso biquíni lá atrás, ó. 2 meios pontos altos pela metade, 2 pontos altos pela metade, perdão. Aí depois lace 2 vezes e faça também 2 pontos altos duplos pela metade, tá? Um em cada espaço, tanto de um lado da sua folha como do outro, é a mesma repetição. Desse lado de cá é o inverso, 2 pontos altos duplos, perdão, primeiro, e depois finaliza com os 2 pontos altos pela metade, aqui em cima já, ó. Exatamente como fizemos lá atrás, tá, pessoal? Não tem segredo aqui. Feche aí o seu trabalho, faça 1, 2, 3 correntinhas e faça o ponto baixo aqui no topo da flor. E você vai seguir fazendo isso por toda a volta. Ponto baixo, 2 correntinhas, lace o fio e venha trabalhando em todas essas folhas, pontos pela metade, seja o alto ou o duplo, tá? Agora a gente já tá mais perto do que longe de finalizar aí nossa calcinha. Laçadas todas na agulha, retire tudo de uma vez e pronto. Repita aí esse processo então, até concluir essa carreira. Daí, chegando aqui no final da carreira, fecho normalmente com minhas 3 correntinhas e venho aqui, ó, sobre o primeiro ponto baixo que a gente fez na carreira e fecho com um baixíssimo.
E a partir daqui eu vou colocar elástico, tá? Lastex. E nós faremos o seguinte. Eu tô com lastex normal mesmo aqui. E, gente, o lastex, eu recomendo você trabalhar ele sempre com, no mínimo, 3 perninhas dele, tá? Para que fique uma coisa mais firme, ok? Só um fio assim, ó, não dá nada, ok? E pra gente chegar no tamanho ideal do lastex, a gente tem que ter a ideia aqui de que a gente vai precisar dar a volta em toda essa borda aqui de cima, tá? E eu vou precisar de 4 voltas, certo? Portanto, eu faço aqui um tamanho considerável, realmente, porque eu prefiro que sobre desse lastex aqui do que falte, ok? Olha só, ó. 4 voltas. E essas 4 voltas, elas têm que estar realmente um tamanho bom, tá, gente? Menor só um pouco aqui do que uns 4 dedos menor do que essa lateral, tá bom? Aqui você tem que entender que se você dobrou em 4 partes, ó, um lado fica 2 laçadas assim, o outro lado fica assim, ó. Uma laçada e uma pontinha. Mas você tem que entender que nessas 4 laçadas que você dá, você tem que tornar elas em 8, para que ela fique da largura aqui considerável da sua calcinha. Não vai ser só essas 4 perninhas assim, porque no final das contas, 4 desse lado, mais 4 na hora aqui de fazendo toda a borda desse outro lado, ó, precisa que o lastex tenha uma quantidade aí considerável, tá? Então o segredo é só esse, é fazer sem pena, colocar lastex aí mesmo sobrando. Até porque de tudo do nosso crochê, o que é mais barato na vida é esse lastex, né? Então, fiz aqui o tamanho que eu achei que é o necessário para mim, aqui pro meu trabalho. Cortei. Aí, para prender o lastex, a minha forma, a minha técnica que eu sempre uso é essa aqui, ó. Ó, parei aqui com o meu trabalho, certo? Vou dar uma puxadinha aqui para não perder minha laçada. Aí eu vou vir aqui do lado, ó. Vou passar aqui por dentro da minha laçadinha aqui do lastex. Opa, das duas assim, juntinhas. Passo aqui por dentro. Pego aqui novamente, ó, e faço como se eu fosse fazer uma primeira correntinha e dou essa laçada, ó. Pronto, aqui ele tá super preso, certo? E agora a gente vai começar a trabalhar em cima dele. Iremos trabalhar somente pontos baixos, para que ele fique bem preso, bem escondidinho, tá? Para esse próximo aqui eu vou fazer só assim, passar para cá com baixíssimo. Aí a partir daqui, ó, eu irei fazer meus pontinhos baixos. Gente, esses pontos baixos não precisam ser exagerados. Muitos pontos baixos seguidos, acumulando em cima do outro, não, ó. Aqui eu fiz fiz 2 aqui sobre essas 2 correntes. Fiz mais aqui pra frente. Agora eu vou fazer um aqui no centro, ó. Naquele orifíciozinho que fica da carreira anterior. E farei mais 2 aqui nessa outra lateralzinha das 2 correntes. Tá? Aí já passo pra cá, ó, pro ponto baixo. Agora passo para depois do ponto baixo e faço novamente 2 pontos baixos. Passo novamente para cá, mais o outro aqui já dentro do orifício, para ele ficar assim, ó. Mais ou menos dessa forma mesmo, sem muitos excessos. Que quando você der essa puxadinha aqui, ó, o pontinho aproxima bem mais, ó, e dá elasticidade e fica bem bacana, tá? Se a gente colocar muitos pontos baixos, fica meio grosseiro o trabalho, tá ok? Então, nós seguiremos trabalhando somente assim, fazendo esses pontinhos baixos, tá? Dessa forma que eu mostrei pra vocês, se você fizer 2 pontos baixos para essas 2 correntes, aí um sobre o ponto baixo, aí 2 novamente aqui sobre aquelas correntinhas, ó. O próximo aqui sob esse ponto, ó.
Sabe aqueles meios pontos altos? Sobre ele, ó. Um. E o outro já é dentro do orifício, aqui onde a gente une os pontos altos e altos duplos da carreira anterior, tá bom? E é isso. Vá puxando sempre o seu lastex, pouco, para ele não ficar muito repuxado, muito volume, tá? E siga trabalhando aí, até você fazer toda a volta da sua calcinha, que vai ficar perfeitinha. Daí, quando tiver faltando assim uns 2 dedinhos somente para você terminar aqui, ó, concluir o seu cós aqui, a sua carreira, você vai prender o seu elástico, olha. Tá vendo que sobrou um pouco? Sempre sobra, eu sempre faço para sobrar. Aí eu venho aqui, ó. Já bem mesmo de encontro com o lugar que eu comecei, tá? Aí eu vou passar aqui por dentro, ó. Dou aqui uma regulada. Porque aqui esse elástico que fica, a gente tem que deixar ele um pouco menor, que é para ele poder ficar fazendo o papel dele aqui da elasticidade, tá? Aí eu venho aqui, ó. E faço como se fosse uma correntinha. E faço novamente a mesma coisa aqui do lado ainda, ó. Basta que eu insira aqui a minha agulha, pegue lá atrás o elástico, os 4 fios. Tô pegando já com tudo, até com a linha ali. Aí, ó, passo por dentro, pronto. Aperto bem isso. E aqui eu vou seguir trazendo o meu trabalho, já arrematando aqui por cima, ó. O fio, olha só. Vê que quando estica, ó, ele tá fazendo o papel dele direitinho aqui. O lastex. Aqui em cima desse lastex a gente dá uma caprichadinha para cobrir bem ele, tá? Como ele é branco, praticamente da mesma cor, ele vai ficar imperceptível no trabalho, certo? Aí aqui no final, ó, eu vou fechar minha carreira com um baixíssimo, tá? Aqui eu posso cortar já essa pontinha, dou mais uma puxadinha assim, corto. Que automaticamente ela já esconde aí a pontinha. Agora, aqui, gente, é opcional. Olha, se você quiser deixar sua calcinha somente com o coisinho assim simples, você pode deixar. Eu, porém, decidi que vou fazer o seguinte aqui nessa. Eu vou fazer uma carreira aqui de meios pontos altos, olha só, dessa forma. Mas no meu caso, eu decidi fazer aqui um trabalhinho, tá? Eu vou fazer o seguinte. Subir 2 correntinhas que fazem a vez de um meio ponto alto. Venho aqui na correntinha do lado, ó. E faço também um meio ponto. Uma correntinha, pulo uma de base, venho na próxima. E faço novamente, nas 2 seguintes, 2 meios pontos altos. Uma para cada, tá? Aí faço uma correntinha, pulo um de base e nos 2 próximos, 2 meios pontos, ó. Aí pulo um de base, venho nos 2 próximos e faço 2 meios pontos, tá? Aí vão ficar sempre assim, bloquinhos de 2 pontos, meios pontos altos separados por uma correntinha. Faça isso aí em toda a extensão da sua calcinha. Então, meus amores, aqui eu segui fazendo exatamente o que eu disse pra vocês, ó, em toda a extensão do cós da minha calcinha, a carreira de meios pontos altos e uma correntinha de separação entre eles, pulando uma correntinha de base, e aqui na perna eu fiz a mesma coisa. Então, era desnecessário eu voltar com vocês fazendo tudo isso novamente. O que que eu fiz aqui na extensão das pernas? Isso é um pássaro, tá, gente? Coloquei o elástico todinho, a primeira carreira de pontos baixos com elástico, exatamente como eu fiz aqui com o lastex, da mesma forma, lastex em 4 pernas. Depois segui fazendo minha carreira de meios pontos altos separados por uma correntinha, pulando uma de base. Daí eu fiz uma trança, somente entrancei mesmo, ó, com 3 pernas. Deixa eu mostrar a parte que não tá feito nó. Ó. 3 pernas do verde, 3 pernas do azul e 3 pernas do amarelo em fio duplo, tá? Em fio duplo, não é no fiozinho individual.
Daí eu entrancei, fiz a trança, separei, ó, cada novelinho, cada meada de uma cor e vim entrançando. Se você não fez ainda a parte de cima desse biquíni, eu vou deixar o link para vocês aqui da aula em que eu ensinei a fazer a trança, tá? A trança do cropped, que é o mesmo sistema desse, tá bom? Se você tem dificuldade com trança. Após isso, eu fiz o seguinte. Comecei a colocar meu cordão aqui, ó, nessa partezinha lateral. Mais pra frente do que lateral, tá? Simplesmente fazendo isso aqui, ó. Dá uma esticadinha assim, ó, no seu fio. Pegue uma agulha bem mais grossa. Insira dentro do orifíciozinho de uma corrente. Aí você, ó, vem aqui mais pra ponta aqui do seu fio, ó. Porque pra mim, eu acho que facilita muito esse apoio. E só passe aqui, ó, por dentro. Puxe pro lado de baixo. O próximo, insira aqui, ó, no próximo buraquinho. Faça a mesma coisa. Pegue mais lá pra ponta do seu cordão e puxe de baixo pra cima. Então, será somente isso. Hora de cima pra baixo, hora de baixo pra cima. Certo? Até você concluir esse processo aqui. É um processo um pouco chatinho, um pouco demorado, mas eu achei super lindo, achei que valeu super a pena. Outra coisa, o tamanho dos seus cordões aí. Das linhas em 3 fios que vocês vão ter que colocar. Cada uma dessas 3 cores. Para esse tamanho M aqui, eu medi 1,70 m, tá? Porque depois que a gente faz, ela diminui. Isso para as pernas. Na cintura, gente, eu confesso que eu não tô muito animada para colocar, não. Tô achando que vai ficar muito papagaiado esse negócio. Agora eu vou vestir no manequim para me mostrar para vocês como ficou, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aí aqui é só você dar o nozinho, ó, fazer seu laço. E pronto, tá pronta a sua calcinha. Notem que um cordão ficou maior do que o outro. Esse aqui eu fiz só com 1,30 m. E eu achei que ficou pequeno, então eu fiz esse com 1,60 m e ficou bom. Se você for fazer para tamanho G, eu sugiro que você faça lá para 1,80 m, 1,90 m, tá bom? Não é a quantidade do cordão todo depois de pronto, né? Eu tô falando com o fio inteiro antes de ser trançado, tá? Quando você for dobrar ele em 3 fios, ok? Então agora eu vou vestir no manequim para mostrar para vocês. Então tá aqui, ó, meus amores, o biquíni pronto. Olha que lindo, completinho, perfeito, tá? Eu achei desnecessário a gente colocar o cordão aqui na cintura, ó. Porque eu achei que ia ficar muito cheio de informação, muito papagaiado. Notem que aqui a gente imagina que tem um excesso de pano, ó. Mas é porque o tamanho dele, para esse manequim, ainda ficou um pouco grande mesmo, tá? Porque o manequim, na verdade... Opa, não tô filmando direito. Porque, na verdade, o problema não é nem que tenha ficado um pouco grande, é que como as pernas do manequim é muito juntas, aí fica essa falsa impressão de que tem excesso de pano. Mas no corpo mesmo ficou perfeito, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais esse trabalhinho aí que eu trouxe pra vocês, que eu fiz com muito amor, tá bom?